Olá, realistas, tudo bem? Pessoal, olha só, me pediram para eu poder opinar sobre a guerra em Israel no que tange a traumas. E aí me veio dado assim várias questões e questionamentos dentro de mim do que falar, do que se observar. E eu montei uma pauta com alguns pontos que a gente não pode deixar passar desapercebido. Mas para fins de conhecimentos psicanalíticos, para fins de conhecimentos psicológicos, terapêuticos, como vocês quiserem chamar, quando o assunto é mente, tá certo? Então, qual o meu olhar sobre a guerra em Israel? Nós sabemos que é uma guerra, acima de tudo, né, política, uma guerra bíblica, mas vamos adentrar aqui aos fins psicológicos, né, para fins de traumas, né, para fins de efeitos de mente, tanto para os soldados, tanto para aqueles que observam a guerra de casa. Então, vamos analisar aqui o primeiro ponto, tá certo? Então, foram vários pontos que eu observei. Um ponto que me chamou inicialmente muita atenção no discorrer de todas as entrevistas foi o empoderamento dos soldados, né, de Israel, sendo eles nacionais, ou aqueles naturalizados, ou aqueles recebidos, né, em prol do país de Israel, né, listados, e aqueles que estavam esperando em casa, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que é um encorajamento, né? O que é a mente uma vez encorajada, né? Pelo preparo, pelo condicionamento. São soldados que a gente pôde ver ali que não tem receio, não tem medo, né? Requer muito representar a sua pátria. Nós vimos ali, podemos perceber que tanto meninas quanto meninos, né, são valentes, são corajosos. E aqui a gente pode adentrar o fim em qual situação? De que são pessoas que recebem encorajamento já desde muito cedo, né, em sua psique. Ou seja, são pessoas que têm resiliência na maioria das vezes. Por que que nós podemos partir disso? Porque são pessoas que foram se alistar no exército, né, israelense, tiveram a coragem de se alistar. São pessoas que têm a capacidade de se colocar ali em prol a resiliência. O que seria resiliência? Seria um armazenamento básico, vamos dizer assim, né, de todo aquele acontecimento traumático, de todo aquele acontecimento difícil que nós passamos. E advindo outras situações mais difíceis, nós temos ali um guardadinho, um apanhado de superação, vamos dizer assim. Assim acontece a resiliência. E a gente, com aquele apanhado de experiência que nós já superamos um dia, a gente usa para as situações futuras, vamos dizer assim. Então, são pessoas resilientes, ao meu ver, são pessoas altamente corajosas e conciliada também ao treinamento de Israel, né, que ganha-se encorajamento, ganha-se coragem, ganha-se posicionamento, postura, né? Podemos ver ali que são soldados muito corajosos, não vi nenhuma menina chorando, não vi nenhum menino chorando. São pessoas que foram frustradas, né, na sua psique um dia. Ou seja, para vocês virem qual é a importância da frustração no psiquismo. Ou seja, aquela pessoa que já foi frustrada uma vez, ela tem na sua psique a superação daqueles acontecimentos traumáticos, daqueles acontecimentos, né, violentos, daqueles acontecimentos difíceis, e ela tem a capacidade de repaginar, de superar, né, novas sensações, novas percepções e novas situações. Então, são pessoas corajosas que se alistaram, né, no exército israelense, vamos dizer assim. Outra coisa também que me chamou muita atenção aqui, que foram os soldados do Hamas, em contrapartida, os soldados de Israel. Os soldados de Israel, eles usavam as pessoas em algum momento? Não. O exército de Israel, a todo momento, protegeu os seus, né? Em contrapartida, Hamas
o grupo terrorismo, né, terrorista Hamas sempre usava e usa as pessoas, né, como cordão humano, como escudo humano. E a gente vê ali algo muito assim implícito no inconsciente desses soldados em relação aos outros soldados. O que eu tô querendo dizer? Que enquanto que o soldado de Israel, em suas entrevistas, muitos falaram que sabe e tem a consciência, onde eu quero chegar, que sabe e tem a consciência de que tem pessoas ali que estão sofrendo, que não mereciam sofrer, mas que precisam estabelecer a paz. E é só assim que poderão um dia estabelecer a paz, tanto em faixa de Gaza, como na Palestina, como em Israel. Então veja que são soldados altamente empáticos, altamente resilientes para com o outro. Em contrapartida, os soldados de Hamas, né, que colocam as pessoas como escudo, né, sem ali critério algum, né, degolando crianças. A gente teve ali uma apuração de 40 bebês, no mínimo, degolados pelo grupo Hamas, ou seja, isso demonstra que são pessoas que não vivem de forma consciente como soldado de Israel, que tem toda a consciência coletiva e de si mesmo. Em contrapartida, o grupo Hamas, o grupo terrorista, vive-se de uma forma inconsciente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Onde eu quero chegar, vou ilustrar para vocês. Esses grupos extremistas, terroristas, ocorre na cabeça deles uma certa lavagem cerebral, vamos dizer assim. E essas pessoas meio que rotulam, né? Rotulam as demais pessoas, ou seja, ou você cabe aqui dentro do meu padrão, né, de que eu considero como a religião aceita, a religião certa, ou você está fora de ser aceitado por esse grupo. Então, são padrões muito fechados, padrões que não permitem flexibilidade, não permitem diálogos, e são padrões que ficam ali engessando uma personalidade, fazendo com que uma personalidade seja rígida, seja errática, seja sociopática, sociopata ou sociopática, como quiser chamar, né, narcísica, numa personalidade psicopática, vamos dizer assim, em que as pessoas não aceitam uma certa flexibilidade. Então, são pessoas que, se tiver que exercer ali atividade de homem-bomba, de mulheres-bomba, né, se tiver que implodir prédios ou explodir prédios, vão viver de forma inconsciente. Qual o sentido? Criou-se um padrão em que eles acreditam ser o certo e pronto, acabou. Então, veja que é uma personalidade rígida, veja que é um funcionamento rígido. Em contrapartida, o exército israelense tem essa flexibilidade, essa empatia para com o outro, não usar pessoas como escudo humano, pensar na possibilidade do outro, nas necessidades do outro, enquanto a partir do Hamas não, né? É um grupo bem terrorista, é um grupo que vive de forma inconsciente. E quando a gente vive de forma inconsciente, a gente meio que vive de forma automática. E o que seria o inconsciente? Vamos desenhar aqui para vocês, basicamente, como se dá o psiquismo. O inconsciente seria aquelas memórias que ficam registradas dentro da gente. Um exemplo, né? Que são aquelas energias psíquicas. Vamos dizer assim, ou seja, essas memórias são dadas de forma automática. Se são dadas de forma automática, você não tem controle sobre essas memórias. Concorda comigo? Então, são movimentos psíquicos, são energias psíquicas, são acontecimentos que ficam registrados de forma automática em sua memória, em seu psiquismo, né? Então, você não age sobre reflexão, você não age de forma consciente, você meio que se deixa levar por aquilo que já está registrado em você. Então, assim se vive o grupo do Hamas, de forma inconsciente, se deixando levar, não parando para refletir, não parando de deixar de se enrijecer, não se deixar de se levar pelo sistema. Então, veja que há diferença entre um grupo e outro. Tá? Agora eu vou adentrar aqui uma outra coisa também que eu achei muito interessante da gente estudar aqui, é o transtorno pós-traumático. O que seria o transtorno pós-traumático? Tá? Primeiramente, antes da gente ilustrar aqui o que seria o transtorno pós-traumático, vamos aqui ilustrar então o que seria um evento traumático, né? O que muita gente chama de trauma, mas essa palavra ela já foi colocada abaixo e nós chamamos de traumatização. O que seria uma traumatização? Uma resposta a uma ação, né? Ou seja, você tem uma emoção,
Se você tem uma emoção, então você tem ali as suas reações iminentes, né? Ou seja, ao ambiente. Então essa é a sua emoção. Se você passa por um evento traumático, sendo ele estupro, sendo ele estado de guerra, de calamidade, que seja, o seu sistema nervoso, ele toma forma daquele evento traumático. Então, se ele toma forma daquele evento traumático, aquela ação traumática, né, vai criar em você uma traumatização, porque o sistema nervoso tomou forma daquela ação, daquele acontecimento traumático. Então, veja bem, se eu passei por uma guerra, se eu passei por um estupro, se eu passei por uma coisa que me marcou muito, o meu sistema nervoso, ele tende a tomar essa forma no sentido de quê? Em sentido de estresse, né? É aquela pessoa que passou por um evento traumático que, na maioria das vezes, tem aqui o seu tônus muscular e toda a sua musculatura enrijecida, olha-se muito para baixo, muito curvado, o córtex cerebral, né, começa a pesar, é uma pessoa que não consegue muito levantar, né, erguer muito a postura, né, porque pensa-se muito, né, usa-se muito essa frente aqui do cérebro, né, pensa-se muito sobre os acontecimentos, então tende a pesar até mesmo a musculatura, o corpo, né, ela se enverga para frente. Então veja que até a postura do traumatizado, ou seja, da traumatização, torna-se diferenciada também. Ou seja, o próprio corpo do traumatizado fala muito sobre aquilo que está dentro do seu psiquismo, a forma com que foi registrado, a forma com que foi danosa. E é muito interessante da gente registrar aqui que esses efeitos de traumatização que toma forma esse sistema nervoso, né, ele vai somatizando estresse dentro das pessoas, né? Enquanto que o estresse, ele, juntamente com a ansiedade, ele nos ajuda, nos impulsiona a sair da cama, fazer as coisas. Então, tanto o estresse como a ansiedade, em pequenas doses, elas são emoções que permitem um ser humano evoluir, o ser humano levantar, caçar, levantar e fazer os seus afazeres, mas se for muito em demasia, o que acontece? Adoece o psiquismo do ser humano. Então, nós estamos falando aqui de um evento traumático, de uma traumatização, nós estamos falando aqui em grande excesso de estresse, né? Que essa pessoa vai ter o grande índice ali de cortisol em seu sistema, né? Em seu corpo, em suas células, que é o hormônio do estresse em excesso, o cortisol, e isso vai adoecendo as células, né? E também em decorrência ao grande estresse também, que o sistema nervoso vai tomando essa forma, se intitula em um transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, a forma com que você registrou aquele estresse naquele momento, o seu corpo vai se tornando forma. E a forma de vivenciar, a forma de lidar com as coisas do traumatizado é muito diferenciada das outras pessoas. O próprio traumatizado, ele até para escolher amizade, eu ficava pensando, né? Até para ele selecionar suas amizades, ele tem ali uma seletividade, ele tem algo peculiar, algo particular. Ou seja, ele intitula ali dentro dele aquelas pessoas que de fato, passou pelas mesmas coisas que ele ou aqueles que não passaram. O que eu tô querendo dizer? Que até o próprio movimento daquele que sofreu uma grande traumatização, um grande trauma, um grande evento traumático, até para selecionar futuramente uns amigos, né? Minimamente essa atividade, para ele se torna diferenciada. Em qual sentido? Ele começa a colocar na caixinha quem faz parte ou não da sua vida daqui para frente. Ou seja, ele acaba criando ressonância e sentido. Ele acaba procurando pessoas que fazem ressonância e sentido com ele. Ou seja, se aquela pessoa, isso pós o evento traumático, tá, gente? Então, aquela pessoa que sentiu muito aquele estresse no sentido de trauma de guerra. São pessoas que fazem ressonância comigo, que fazem sentido comigo, que conseguem me ouvir, que conseguem me entender, que conseguem andar comigo. Então veja que há um espelhamento até mesmo nas amizades daquele que é traumatizado, daquele que sofre uma grande traumatização de guerra, uma grande traumatização de um estupro, ou seja, nós estamos falando aqui no total, no geral, de traumatização.
E falando de dissociação do trauma, nós temos aqui que o trauma não dissocia, na verdade, né? É como se fosse assim, ele é atemporal. Por quê? Porque tudo que é registrado lá no nosso inconsciente, ou seja, o registro automático de memória, sem que eu controle ou não, por ser aquele que vê aqueles eventos traumáticos, aquele que participa como soldado, ou como ouvinte, ou como aquele que vê, né? Todas essas pessoas, e cada um no seu grau de estresse, cada um no seu grau de percepção, acabam não dissociando aquele estresse. No sentido de que fica tudo ali registrado de forma inconsciente, sem que eu me dê conta, sem que eu queira, né? Sem que eu queira, como se diz, cortar isso ou não, porque eu não consigo, porque o registro automático de memória já se dá com o próprio nome, ele é feito de forma automática. Então, o que eu tô querendo dizer? Então, ele é atemporal em qual sentido? O estresse, ele não dissocia. Ou seja, atemporal no sentido de que não existe trauma presente, trauma passado, presente e futuro. O trauma, ele sempre vai ser presente, ele sempre vai ser atemporal, porque ele está registrado de forma automática através das nossas memórias no inconsciente. Né? Então ele sempre fica dando um power a mais na nossa memória. Ou seja, tudo que é traumático, tudo que nos marca, tudo que nos faz sofrer muito, tende a nos dar o power a mais. Ou seja, tende a nos marcar, tende a pressionar, tende a nos lembrar toda hora daquele evento traumático. Por quê? Porque marcou os nossos pensamentos, marcou a qualidade do nosso pensamento, marcou o corpo, marcou o enrijecimento do corpo, o tônus muscular do corpo, marcou a maneira de ser, tomou-se uma nova forma do seu sistema nervoso. E se tomou-se uma nova forma do seu sistema nervoso, ele tomou forma também no seu corpo, porque tudo que nós pensamos somatiza no corpo. Qual é a explicação disso, Michele? É bem breve. Dizem que quando a gente era embrião dentro da nossa mãe, a mesma camada que envolvia a extensão da formação da nossa pele é a mesma que fazia parte do nosso sistema nervoso, da formação do sistema nervoso. Então, você virando adulto, você desenvolvendo, você nascendo, você virando criança, adolescente, adulto que seja, então essa membrana sempre está existente de você, porque ela te formou. Então, tudo que passa aqui na sua psique, sem exceção, ela somatiza depois no seu corpo em forma de doenças, ou seja ela estresse, seja angústia, seja depressão, seja tudo, né? Sem exceção. Mas, claro, evidentemente que a indústria farmacêutica ela não vai adentrar esses fins, porque ela tem um grande interesse por detrás disso, né? Mais vale, como que se diz, prescrever remédio para as pessoas, né, saírem ali viciados do consultório, do que aquela pessoa que leva tempo para curar, aquela olhar de forma efetiva, de forma eficaz para a psicanálise, para a terapia. Então, mais vale isso, prescrever remédio, que vai estar valendo todo o sistema, né, de médicos, de psiquiatras, de indústria farmacêutica, de farmácia. Então, veja quantas coisas são envolvidas. Mas, Michele, você está falando de traumatização, daqui a pouco você está falando de indústria farmacêutica. Esses assuntos abrem vários insights, várias caixinhas, e é muito legal da gente estar falando de uma coisa e outra, até para vocês entenderem do que eu tô falando, do que eu tô pensando, né? E, inclusive, tem até um livro de um psiquiatra, tá? Que chama-se Guido Palomba, depois dê uma olhada aí, que o próprio psiquiatra Guido Palomba, ele escreveu um livro, que é A Decadência da Psiquiatria, que ele fala o que no livro dele? Que vende-se mais remédio de depressão, né, do que hipoglós. Ou seja, nasce-se muitas crianças, né? Essa comparação que ele quis fazer. Então, na mesma decorrência que se nasce muita criança, é muita menção daqueles que usam antidepressivo. Então, ele quis fazer essa comparação, que mais vende-se remédio antidepressivo do que hipoglós, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que é mais fácil prescrever remédios, né, antidepressivos, né, psicotrópicos, do que analisar aquele ser, meu cachorro,
analisar aquele ser, chegar junto, descobrir a causa, né? Olhar com amor, um olhar holístico, um olhar completo, um olhar, né, com várias nuances, várias dimensões do ser humano. Fica bem mais fácil você prescrever um remédio do que você ter que olhar esse ser humano em sua totalidade. Então, veja que é mais pertinente a indústria farmacêutica, a psiquiatria, como eu disse aqui, é mais fácil prescrever remédio do que olhar para esse paciente. Mas, claro, evidentemente que a gente não pode rotular todos os profissionais com esse olhar, porque tem profissionais e há profissionais, né? Tem profissionais que olham o seu paciente, quer saber em qual contexto esse paciente se encontra, né? Se é um contexto de estresse, são pessoas, né, tóxicas que envolvem essa pessoa. Ou seja, tem frase que diz que eu não sei quem é o autor, mas diz basicamente que se você quer conhecer, se você está com depressão, analise se perto de você, em volta de você, há idiotas. Ou seja, quis dizer o quê? Se tem pessoas com baixa inteligência, se tem pessoas que te adoecem, se tem pessoas que te fazem questionar de si mesmo. Então, é analisar todo um contexto, porque às vezes, tá, pode acontecer e muito de você estar convivendo com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, tá? Sendo ela sociopata, sendo ela psicopata, sendo ela narcisista, sendo ela borderline, que seja, e tira você dos trios, tira você do sossego, né? E você tá ali tomando remédio, né, de depressão. Então, ele fala basicamente isso, de analisar o seu contexto. E por que eu tô falando isso? Porque a psiquiatria, ela tem que olhar para todos esses viés, não meramente só passar remédio. Então, nós estamos falando de traumatização, a gente está falando de que o sistema nervoso, ele toma essa forma, nós estamos falando que se vende mais, né, remédio antidepressivo do que hipoglose. Então, nós temos que olhar para a gente, se esvaziar da gente, né, ver as qualidades do nosso pensamento. Michele, basicamente tudo que eu penso é verdade? Nem tudo que nós pensamos é verdade, tá? Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, tá? Para a gente poder ilustrar bem isso, que nem tudo que a gente pensa é verdade. Costumo dizer o seguinte, que os órgãos do nosso corpo, eles são responsáveis por cada função peculiar específica do nosso corpo. Exemplo, o pulmão, né? O pulmão tem a sua especificação, né? O rins, filtrar o sangue, o coração, bombear o sangue. Então, veja que um filtra, outro bombeia o sangue. Então, veja que há verbos diferenciados. E qual é a peculiaridade, qual a função principal do cérebro? É produzir, né, principalmente os pensamentos, né, a manutenção ali da mente, né, produzir pensamentos ruins e bons ao longo do dia. O cérebro, então, vai fazer isso minimamente todo dia e toda hora para a sua manutenção. Então, a depender daquele registro automático de memória, sendo ele traumático ou não registrado dentro de você, porque, veja bem, o registro das memórias são dados de forma automática, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. As memórias são registradas de forma automática, então por isso são registro automático de memória. Então todos os acontecimentos que você sente e percebe através dos seus sentidos, tato, paladar, olfato, audição, visão, isso tudo, a forma com que você percebe o ambiente, isso tudo vai ser impregnado em você, vai ser fixado em você, vai fazendo parte de você, das suas memórias. Então veja que qualquer gatilho no dia a dia, já que o cérebro tem essa função de criar pensamentos bons e ruins ao longo do dia, a depender do que está registrado dentro de você, qualquer coisa é gatilho para coisa ruim. Então, a depender do que está registrado em você, eventos traumáticos, o que acontece? Te deixa mais estressado, te deixa com uma postura mais enrijecida, né? Te deixa ali de uma forma mais inconsciente, há um congelamento, né? São pessoas que sofreram alto índice de estresse, que o sistema nervoso ele vai se dando dessa forma e vai se tendo também congelamentos. Isso é muito sério, gente. Esses congelamentos se dão até de forma inconsciente sem que as pessoas percebam. Na hora que você vê a pessoa tá ali meio abobado, até de boca aberta, pensando naquele evento traumático, ou seja, há um congelamento, né? Ou seja, ao passar por aquele evento traumático, a pessoa sentiu tanto que a forma com que aquele estresse foi impresso naquele sistema nervoso, naquele dia,
né? Sendo anos atrás que seja, quando a pessoa para a pensar nesse evento traumático, né, que nós falamos aqui, seja daqui a anos, seja daqui a meses, sempre vai ter a mesma densidade, porque nós falamos aqui que o inconsciente, aquilo que fica registrado a gente, é atemporal. Ele não tem caixinha de passado, presente, futuro, ele sempre vai ser presente, né, dentro da gente. Então veja que a qualidade dos pensamentos dessa pessoa que vivenciou um momento de guerra, um momento de catástrofe, um momento muito difícil, sempre vai ser um momento de pensamentos ruins. Sempre vai dar um power a mais nessa catástrofe, nesses pensamentos muito hostis, de perigo, de calamidade. Por quê? Porque são esses pensamentos de fato que marcaram demais o sistema nervoso dessa pessoa. Então tende a toda hora ficar ali batendo, tá certo? E relembrando. E aí, qual é o tratamento, Michele? É uma psicanálise, né? É uma terapia. Na psicanálise, a gente vai pegando ali atos falhos da pessoa, a gente vai pegando sonhos, a gente vai pegando ali pulsões, desejo, e a gente vai demonstrando para a pessoa, através da fala dela, né? Onde a gente tem que pegar, onde a gente tem que tratar, mostrando para ela de forma consciente o que acontece daí para frente com o sistema nervoso dela, né? Coisas que acometeram também ao longo da sua vida e que somatizaram também conjuntamente com esse acontecimento e que ajudou, né, a fixar mais o sofrimento, né? Mas veja que olhar para o trauma é olhar para uma fisionomia. Por quê? Porque não basta apenas você falar do trauma. Falar do trauma só vai elevando elementos afetivos, vamos dizer assim. E não basta somente falar do trauma, você tem que realmente ir na causa e tratar o trauma. Por quê? Porque todo aquele trauma te fez parte de forma da fisionomia, em qual sentido? Marcou em você na forma celular, marcou você no psicológico, marcou você de forma física, marcou você no seu contexto social. Então veja que só falar desse trauma basicamente não é a solução, mas sim tudo aquilo que o trauma incorreu na vida da pessoa, atrasou a vida da pessoa, tudo aquilo que daqui para frente pode desencadear também de ruim na vida da pessoa. Então é mostrar também como que esse enrijecimento, como que esse trauma pode implicar em outras coisas mais severas na vida dessa pessoa. E ajudá-la também a desobstruir o estresse. Uma técnica muito legal e pertinente que é a TDC, ou seja, a técnica de descomprimento de estresse, né? De descomprimento corporal. Você vai reconhecer ali onde ficou registrado de fato o estresse na pessoa, em qual momento, e você vai descomprimindo essa pessoa. Mas a TDC é específico de quem se formou em TDC, tá? Isso eu já indico para outras pessoas. Eu tenho 2 profissionais amigos que cuidam disso, que é o Tamid e o Josimar, tá? Mas a gente especificamente não trata dentro da TDC, a gente trata dentro da psicanálise puramente. Mas é você olhar que os hormônios do estresse gravam memórias traumáticas na mente da pessoa, né? Ela se enrijece, ela se torna a perceber, nomear, identificar, né? Ela se edita, ela toma forma, ela cresce dentro das pessoas, o trauma. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, mesmo que esses soldados tenham diferenças em seu comportamento, em sua percepção de mundo, veja que a traumatização ela marca muitas pessoas. Até mesmo o mero espectador dentro de casa, né? Ele vendo também esses fatos também de forma muito de calamidade, de desastre, de catástrofe, de tudo ruim que seja, até mesmo olhando a TV, isso tudo desenvolve também um estado de estresse muito grande dentro das pessoas, porque as pessoas não sabem lidar, né, com o desconhecido, as pessoas não sabem lidar com o estresse que vem e que ele tem que ser dissipado através de momentos de descontração, de criatividade, é aí que você consegue dissipar o seu estresse,
descomprimir o seu estresse. Então as pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas ficam ali tendo aqueles acontecimentos traumáticos, remoendo em pensamentos ruminantes, em pensamentos, né? Associados, acaba associando uma coisa com a outra, né? Gerando ali também pensamentos pessimistas, né? Pensamentos obsessivos, repetitivos. Então, isso tudo vai fazendo mal à pessoa, porque a gente é a qualidade daquilo que nós pensamos, porque o movimento nós pensamos, depois sentimos, depois atuamos. Então, veja que pensamos primeiro e depois sentimos. Então, se a qualidade dos nossos pensamentos não forem bons, o que vamos sentir? Não é mesmo? Só coisas ruins. Concorda comigo? Então veja também que esses soldados em guerra, eles estão ali em momento hostil, que é momento que de perigo, né? E o que isso traz dimensão pra gente? A gente aciona ali dentro do nosso cérebro, que nós chamamos de parte, ou nós podemos chamar de cérebro reptiliano, né? São várias divisões dentro do nosso cérebro. Hoje a gente pode chamar aquela divisão de divisão reptiliana, ou a gente pode chamar de cérebro reptiliano, ou de seção reptiliana, como a gente quiser chamar. Então, quando você está frente a um acontecimento, está frente a uma situação hostil, de perigo, o que acontece? Você fica só contraindo aquela parte de estresse. Porque quais são as funções mesmo do cérebro, primordiais do cérebro? Nós falamos que produzem pensamento ao longo do dia, mas qual a função primordial mesmo de manutenção do cérebro? É reservar energia para uma possível pane. Então, ele reserva uma energia para que, se a gente desmaiar alguma coisa do tipo, o nosso cérebro não dê ali uma pane ali total. Então, ele reserva energia. E qual outra fundamentação ali do nosso cérebro? É o mecanismo de defesa, de sobrevivência. Ou seja, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, isso tudo diz muito sobre a forma com que lutamos, a forma com que fugimos dos problemas ou lutamos. O que isso tem a ver com período de guerra, Michele? Que as pessoas que muito veem esse tipo de noticiário, ou vão para a guerra, ou sentem a guerra, ou está muito relacionado com a guerra, ou qualquer outro evento traumático, acessa muito essa área reptiliana, ou seja, está em ambiente hostil, ambiente de perigo. Então, o seu tônus muscular, a sua envergadura corporal, tudo seu se enrijece, você se sente comprimido, você não consegue relaxar. E você fica ali em estado de vigia, tá? Como se você estivesse entre animais peçonhentos, entre cobras, entre leões, né? Imagina o cérebro só comprimindo. O cérebro comprime, 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 como se estivesse apertando. Tá? Essa sensação do grande índice de estresse dentro do ser humano, né? No momento de hostilidade, no momento que ele está muito ali em perigo, como se ele estivesse apertando, estivesse contraindo o tempo todo. E a gente sobrevive assim, vamos pegar o exemplo do coração, a gente sobrevive assim, como se fosse coração e mente no mesmo jeito. A gente convive dessa forma, a gente consegue viver por muito tempo, tendo qualidade de vida, levando a vida dessa forma, contraindo. Não, uma hora a gente vai ter que relaxar. Então, assim é o nosso coração. Ele contrai e relaxa. Esse é o bombeamento saudável, é um bombeamento, né, que eleva todo o sangue para o nosso corpo, nos traz sanidade, nos traz equilíbrio. Então, tudo no nosso corpo contrai e relaxa. Tem que ser assim. Vamos dizer assim, é como se fosse fazendo a sua função e relaxando, dando aquele intervalo, fazendo a sua função e dando o seu intervalo. E a pessoa que vive muito acionando aquela seção reptiliana em estado de guerra, sendo olhando através de um noticiário, vivenciando muito aquilo, ou até mesmo no estado de guerra ali, lutando, ou até mesmo ali vivenciando aquilo, né? Você fica toda hora comprimindo a sua divisão reptiliana, e aquilo te traz um pesar, te traz desconforto, te traz uma rejeição no corpo de alto estresse. Você vai se acabando, você vai se deteriorando, você vai se fechando, você vai se privando, você vai ficando com muito medo, você vai vivendo em estado de vigia, você não dorme. Então veja que tudo isso faz mal. E consequentemente, concomitantemente a tudo isso, ou seja, de forma conjunta, há um grande índice de estresse. Então o que acontece? Você vai se enrijecendo, você vai adoecendo, né? E quando você aciona essa área reptiliana de sobrevivência do seu cérebro, o que acontece com você? Você tem duas hipóteses.
Ou você luta ou você foge, né? No caso de quem tá ali querendo sobreviver, qual a conduta dessa pessoa, na maioria das vezes? É fugir, né? Daqueles atentados, né? Daquelas explosões. E qual é o movimento que os soldados, na maioria das vezes, têm que fazer? Né, é lutar. Então veja que há muito estresse para quem corre, luta, e para aqueles também, para aqueles que correm, que fogem, e para aqueles também que lutam. Veja que a área do estresse acionada é a mesma que a área reptiliana. E como que independe de uma decisão e de outra, Michele? Porque a depender da sua personalidade, a depender de como você luta no seu dia a dia, ou seja, como que você é frente ao seu problema, ou seja, como você lida frente ao seu problema. Então, é aquilo que eu falei inicialmente no vídeo, que se são pessoas que se alistam no exército israelense, que são pessoas que querem proteger pessoas, que têm essa curvatura, que tem isso no seu sistema nervoso tendo forma, que sempre lutaram e sempre se manteram, né, vencendo, tem ali como referência a frustração e vencimento, ou seja, frustra e vence. Então são pessoas que têm registrado na sua personalidade que quando é acionada essa área reptiliana de zona de hostilidade, em zona de perigo, essas pessoas não vão fugir, essas pessoas vão lutar, porque são pessoas que têm ali a resiliência muito forte dentro delas. E em contrapartida, nós temos ali aquela pessoa que fica olhando os noticiários, na maioria das vezes pode ser alguém, né, que tem a personalidade de fugir, né, fugir dos problemas, é uma pessoa que foge, como se diz, quando vê algo acontecendo na sua vida que é para se resolver, mas ela prefere fugir a não resolver. Então veja que fala muito dos traços de personalidade da pessoa, né? Ou seja, os traços da personalidade, quer dizer, os traços psicológicos, como a pessoa foi se moldando, como a pessoa foi crescendo, como a pessoa foi ensinada, como a pessoa se moldou. Então, frente ao que a pessoa é no dia a dia, assim ela vai ser no momento de estresse. Mas claro, é que o estresse também traz uma grande irritação, né, no momento de evento traumático, ganha-se grande irritações, imperceptibilidade, né, por conta do estresse, mas o seu sistema nervoso ele já tomou uma forma de como é a sua personalidade. E mais esse evento traumático, ele cria, né, uma desassociação, uma desimetria, como se diz, uma anomalia no seu sistema nervoso. Então veja que ele mexe com você também, né, o fato traumático. Então veja que uma pessoa traumatizada, ela pouco tem também conhecimento de self, ou seja, ela pouco se olha, né? Ela pouco se vê, ela fica muito ali naquele evento traumático dando um power por muito tempo. Então se ela fica dando muito power naquele evento traumático, ela pouco se vê, ela pouco se olha, há um congelamento, há uma reação biológica, né? Ou seja, na divisão desse self. Porque se a pessoa nasce, cresce, se desenvolve de forma saudável, a pessoa vai ter tempo de se olhar, vai ter tempo de desenvolver autocuidado, autoconhecimento. E uma pessoa que vive em alto estresse ou sofreu um evento traumático muito grande, ela faz essa divisão de self, ela para de se olhar, ela para de esvaziar o seu pensamento. O que tem a ver esvaziar pensamento com encontro de self ou coisa saudável que seja para nossa vida, Michele? Vamos imaginar que a nossa cabeça esteja toda hora bombardeando o pensamento, que essa é a funcionalidade do nosso cérebro, para a manutenção da nossa mente. Mas, se a gente não tiver também momentos de relaxamento, a gente entra em compressão, a gente comprime muito de estresse. Então, veja que o momento de relaxamento, ou seja, não pensar em nada em algum momento também é bom pra gente, pra nossa manutenção do nosso cérebro. Em qual sentido? Quando a gente se esvazia de tudo, é que vem o evento de criatividade, o evento de se pensar em si, o encontro consigo mesmo.
Então, se esvaziar dos pensamentos é uma coisa saudável para o cérebro. E como se esvazia de pensamentos se eu vivenciei um evento traumático, de calamidade, de guerra, que seja? Não tem como se esvaziar disso. Então, vejo que são pessoas traumatizadas em momentos de guerra, principalmente, são pessoas que não relaxam, porque são pessoas que não conseguem esvaziar minimamente a sua mente de qualquer pensamento. Então, se você não consegue esvaziar o seu pensamento, você está sempre comprimindo o estresse, como que vai ficar o seu corpo em conexão à sua mente? Tá entendendo? Sempre enrijecida, né? Então, um dos tratamentos também que a gente traz, costumo dizer que é a palavra R, ou seja, praticar sempre o relaxamento. Procurar entre um dia ou outro, as horas que seja, um tipo de relaxamento. Porque ali você faz a autorregulação da sua mente. Ali você faz a autorregulação do seu sistema nervoso. A autorregulação, vamos tirar aqui como exemplo, o autista, só para a gente poder ilustrar o que é uma autorregulação. Ele não se sente seguro em qualquer ambiente, né? Ele primeiro tem que olhar, ele tem que, né, reconhecer, ele tem que se achar seguro naquele ambiente. Quando ele está muito agitado, ele deita muito no chão. E tem gente que fala, mas está fazendo graça, tá isso, tá aquilo. Não, ele está fazendo uma autorregulação. O que seria isso? O chão, para ele, se remete a algo seguro. O chão, para ele, se remete a alguma coisa que inconscientemente passa de forma consciente, como se ele controlasse aquilo. É um ambiente palpável, é um ambiente que ele consegue controlar aquela situação. Assim, a autorregulação na nossa vida, né? Para a gente se autorregular, para a gente se sentir bem, precisa que a gente tenha momentos de relaxamento, de descompressão. Olhar para uma gaiola onde tem um passarinho por horas, ou olhar até mesmo para o teto, às vezes por 25 minutos, 30 minutos por dia, que seja, isso já é uma autorregulação, porque você está esvaziando os seus pensamentos, seu cérebro de qualquer tipo de pensamento que seja, bom ou ruim. Então, quando você faz isso, você dá de cara com o seu self, você dá de cara consigo mesmo. É como você dissesse para você, e agora, Michelle, é meu nome, né? E agora, Michelle, é você com você mesmo. O que você está pensando sobre você, o que você quer para você. Então, por isso que muita gente vai ocupando muito qualquer minutinho, segundinho da sua vida com o trabalho, com as atividades. Por quê? E o traumatizado faz muito isso. Por que ele faz isso? Porque ele parou muitas vezes para pensar nas suas dores em si mesmo e aquilo dói muito. Então ele não quer se dar o trabalho de esvaziar a sua mente para que ele não pense em si mesmo, para que ele não pense em quem ele é, para que ele não pense aquilo que de fato ele é o resumo daquele sofrimento. Então veja que esvaziar também a sua mente, sendo de pensamentos bons ou ruins que sejam, mas minimamente ele fazer a autorregulação, a manutenção de onde você se sente seguro, fazer esse exercício para que você comece a se sentir seguro com você mesmo, também está a cura do traumatizado, está a cura também de quem vive em alto índice de estresse. Uma coisa muito assim, acentuada e muito importante, uma das curas vivenciar no presente, é fazer a pessoa chegar no certo consenso de que ela está vivendo o presente. Um exemplo, tá? Teve uma moça ali na reportagem que disse que ela estava em um bunker, né? Que seria o que? Esconderijo israelense. E ela ouvia qualquer estrondo, uma mulher não, um homem que falou, ouvia-se qualquer estrondo e se escondia, aquela coisa toda. Então, veja que no seu sistema nervoso ficou aquela forma de se ouvir qualquer estrondo, né, a pessoa se esconder. E aí ele foi resgatado pelo Brasil. Ele chegou ao Brasil e quando ele ouviu um estrondo, o que ele fez? Foi esconder dentro dos armários, foi esconder-se do barulho, qualquer tipo de coisa. E aí ele se convenceu, não, peraí, fica calmo, que eu estou em casa. Ele falando com ele mesmo, ó, vou ficar calmo que eu agora estou em casa. Então tem que ter esse convencimento, né? De presente, ou seja, passou, aquela situação traumática, foi passado, trazer então para a realidade do presente, que aquela situação agora não vai se fazer presente, que você está na mente e no corpo de adulto, você pode se conscientizar de que você está no agora, de que você está no presente, e o inconsciente não possibilita isso pra gente, que é aquilo que nós falamos inicialmente, como ele é o registro de tudo, daquelas energias psíquicas, de tudo que fica registrado em você, de uma forma, né, toda misturada,
misturada sem que você se dê conta, porque seu registro de memória fica ali registrado no inconsciente, porque o próprio nome fala registro automático de memória. Então, as memórias são registradas de forma automática. Então, a cura é isso, é mostrar para o seu cérebro, vamos dizer assim, que agora você reconhece que você está no presente. E como ele faz esse jogo de trazer o que é passado para o presente ou o que é o futuro, ele traz numa miscelânea como de ansiedade, alguma coisa do tipo, porque ele não traz caixinha do que é passado, do que é presente, do que é futuro. Ele faz na miscelânea, né, uma salada de frutas. E aí ele mexe com tudo porque ele é atemporal. Então, uma das curas é se convencer de que você está no presente, se convencer que você não está mais dentro daquele bunker, né, traumático, em que você ouve estado de calamidade de guerra, que agora você está em casa, você está resgatado, que agora você está no presente, né? Então, vamos dizer assim, minimamente. Então, se convencer de que está no futuro. Esse também é o caminho da cura. E aí, no evento traumático, vamos evitar remédios. Por que que eu falo isso? Porque o remédio, ele bloqueia a serotonina, né? O que que é serotonina? É o hormônio da alegria, o hormônio da familiaridade, o hormônio do prazer. Então, quando você está em grande estágio de estresse, sofrendo muita decorrência de problema, evita tomar remédio, vai para uma análise, né? E o interessante é que o remédio, ele é bem aceito? Ele é, mas para baixar sintomas, ou seja, controlar minimamente seus sintomas. O exemplo, se você está com uma grande ansiedade, o que você vai fazer? Você vai no psiquiatra e vai passar um remédio para você baixar sintoma, ou seja, para você normalizar aquele sintoma. Mas não que tenha que tirar toda a sua ansiedade, porque nós falamos aqui inicialmente no vídeo que uma ansiedade é uma emoção evolutiva, desde os primórdios a ansiedade é utilizada dentro do ser humano para levantar ele da cama, para ele caçar, para ele fazer as coisas. Então veja aqui, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você chegar a um ponto de se entupir de remédio, você vai perder o controle de si mesmo. Você vai perder as sensações de si mesmo. Você vai bloquear serotonina, né? Você vai bloquear suas felicidades, seus momentos de prazer, vai bloquear suas percepções, vai bloquear aquilo que te faz vivo. Então, não é procurar remédio que deixa você fora de si, que deixa você como um zumbi, para baixar sintoma minimamente, ali por uns 3 dias, uma semana mais ou menos, só para poder ver como que você fica ali sem, com aquele remédio mais controlado, com aquele remédio de baixo, né, teor, vamos dizer assim, não necessariamente de tarja preta, tá? E se for de tarja preta, tem que ser bem controladinho. Procure um psiquiatra com uma abordagem mais holística, aquilo que nós falamos, que vê o sujeito de forma integral, né, de todos os aspectos, levando em consideração que você viveu uma traumatização, um evento traumático, que você está em transtorno de estresse pós-traumático. Então, levando em consideração tudo isso. E lembrando aqui também que aqueles que estão em estados de guerra, de calamidade, né, vivendo uma traumatização de abuso sexual, que seja, né, costumo dizer que os aspectos afetivos, eles acabam amenizando muito o sofrimento, porque nós somos mamíferos, né, nós funcionamos em grupo, melhor em grupo, né, nós nos regulamos em grupo, nós nos reconhecemos nos limites de nós mesmos e nos outros, né? Então, o que acontece? Um exemplo disso, né, para conhecer limite em mim, no outro, e o outro me ajuda a conhecer meu limite. Um exemplo só para ilustrar, só para elucidar. Se eu jogo queimada, se eu jogo bola com essa pessoa e essa pessoa, eu machuco essa pessoa, o que acontece? Eu vejo no olhar daquela pessoa que eu machuquei aquela pessoa. Eu tenho ali um limite sobre mim, sobre minhas atitudes, eu tenho um limite do outro, até onde eu posso ir com o outro, até onde eu machuquei o outro. Então, isso tudo no contato com o outro me faz reduzir sofrimento, me faz ter um contato afetivo, me faz autorregular, me faz entender que eu sou. Então, uma das coisas que amenizam um estado de guerra, de calamidade, de abuso, que seja, é o aparato afetivo, ou seja, é os embalos, é os abraços, é o contato humano. Claro, evidentemente, que aquele que sofreu de forma, né, física,
no contato, se foi ele sexual, o abuso. Claro, evidentemente que você não vai chegar naquela pessoa de qualquer jeito, mas eu tô falando minimamente o contato humano, físico, no sentido de você até mesmo dizer assim, olha, eu tô aqui pro que você quiser, pro que você precisar, e esteja ali mesmo pronto para ajudar aquela pessoa, esteja mesmo de forma física, que aquela pessoa, mesmo que um dia tenha que trocar uma ideia ou falar do seu sofrimento, né, ele vai estar desobstruindo o seu estresse. Minimamente, até ele falando do seu estresse também, ele vai estar se autorregulando, ele vai estar dividindo com você. Então esteja ali reduzindo o sofrimento dessa pessoa através de contato humano, de abraços e embalo. E é muito interessante que eu costumo dizer é, que a proximidade afetiva, né, o contato físico, afetivo, ele até mesmo evita, né, da pessoa cometer suicídio. Isso ajuda muito, porque é aquilo que nós falamos no início da live, nós somos mamíferos, somos seres sociáveis, né? E o próprio batimento cardíaco, a gente troca batimento cardíaco quando a gente abraça o outro, né? Não sei se eu falei aqui, eu acho que não, hoje eu não falei isso, né? Quando você abraça o outro, você faz a manutenção também do seu batimento cardíaco. Uma das técnicas, isso é muito lindo, sobre o abraçar que você troca batimento cardíaco. Isso é muito lindo, por quê? Porque tem a ecoterapia. A ecoterapia, uma das coisas que as crianças com necessidade vai trabalhando ali na ecoterapia, até me emocionam, é que são crianças que precisam de autorregulação, são crianças que precisam de autopercepção. Então, são crianças que vão sentindo o batimento do coraçãozinho do cavalo. À medida que vai galgando, à medida que vai estando ali com o cavalo, com o tempo, ela vai entrando no ritmo do cavalo, ela vai sentindo o cavalo. E diz que o batimento cardíaco do cavalo e da criança, eles conseguem permitir com o tempo na mesma densidade, porque veja que você está projetado em cima do cavalo, então se ele vai galgando daquela forma, você vai se projetando, você vai ganhando aquele ritmo de batimento. E assim é o nosso abraçar para com o outro mamífero, o outro ser humano aqui no caso. Quando você abraça, você troca batimentos cardíacos com outra pessoa. Então, o abraçar também é libertador. O abraçar também é um desbloqueio da serotonina, do hormônio do prazer, da afetividade, da familiaridade e do amor. Tá certo? Então, voltando aqui ao traumatizado, né? Aquele que passa por evento traumático, do transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático, é uma pessoa que futuramente vai dormir muito na forma fetal. É como se ela estivesse muito dentro da mãe ali pedindo socorro. Isso é muito de forma inconsciente que a pessoa faz esse movimento. Então, ela está em estado de guerra, em estado de calamidade. Veja, observe que essa pessoa se deita, né, se aproxima do outro, sempre muito em curvatura. Olha que veja que é a conexão de mente e corpo nesse momento também. A pessoa vai deitar muito de forma fetal, fechada, como se estivesse dentro da mãe. De forma inconsciente, como se estivesse precisando do carinho e da atenção dessa mãe, daquela que criou, aquela que gerou. Então veja que até o tônus muscular, o corpo da pessoa traumatizada, fala-se muito também dela. E por que eu tô falando muito de corpo, de postura, de tônus muscular, da postura fetal? Porque o traumatizado, ele precisa, vamos dizer assim, encontrar a cura dentro do gostar do seu corpo, em estar bem com o seu corpo. Então, a cura do traumatizado também, né, do pós-guerra, do pós-estupro que seja, ou aquele que fica muito vivenciando esses acontecimentos e fica muito mexido a depender do que tem dentro de si e pode servir de um gatilho ruim também, é se convencer de que ele está no corpo certo, que ele está na hora certa, e que se convencer também de que ele está seguro em seu próprio corpo, ou seja, gostar do seu próprio corpo, né? Conversar consigo mesmo, olhar as necessidades do seu próprio corpo. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa também libere de forma corporal também todo aquele estresse que está comprimido também. E quando a gente fala de consciência e de corpo também, é a gente levar em consideração que o traumatizado também, ele vai tendo uma impotência que fica armazenada.
ou seja, ao tempo do abuso, ao tempo do estupro, ao tempo de momentos de guerra, tiveram ali acontecimentos em que as pessoas se sentiram impotentes em resolver. Então há uma tensão muscular, sensações de desintegração de áreas afetadas, ou seja, há uma desintegração de cabeça, de tônus muscular, de pescoço, de perna. Então veja que tem que ter um todo reconhecimento corporal também dessa pessoa para consigo mesmo, para que ela se achegue, para que ela veja que ao tempo não era meramente uma impotência, mas ela vê e reconhecer que ao tempo do estresse ali, frente àquela traumatização, ela não podia tomar certas atitudes. Ou seja, uma pessoa traumatizada no sentido de impotência corporal, impotência frente ao problema, no enfrentamento de guerra de Israel, por exemplo, ele não pode sair atirando o querer resolver da sua forma. Há um todo roteiro que se segue, há um todo treinamento. Então veja que, querendo ou não, essas pessoas também internalizam uma impotência também, que fica armazenada de forma de tensão muscular ou sensação de desintegração dos membros do corpo. Então, por isso que tem que ter uma associação ali muito grande entre mente e corpo, é convencer de que o corpo estava na mente certa, de que a mente estava no corpo certo, ou seja, ao momento da traumatização, houveram impotências no sentido de até onde eu pude de fato ir, até onde de fato eu tinha que me convencer de algo. Então, trazer ali de forma bem consciente essa estruturação, essa relação de mente e corpo para o afetado, para o traumatizado, que é muito importante também. E, Michelle, o que que o estado fetal, o que que o posicionamento fetal quer dizer? Aquele posicionamento que, em sentido de guerra, de calamidade, a pessoa se sente muito ali encurvado, né? Que são lembranças incoerentes, fragmentadas, ou seja, a posição fetal é em convulsões, em posição fetal ali gemendo como um bebê, parecia muito pequeno, aterrorizado. Então fica no inconsciente ali aquelas percepções desde bebê, desde criança, em momentos de fragilidade, e a pessoa se torna aquela forma também pós-guerra, pós-situação traumática. Então, o próprio corpo, ele vai nos orientar a forma com que a pessoa está, o estágio de estresse que a pessoa está. E o momento, é importante a gente falar aqui que o momento de terror, ele também nos traz o quê? Necessidade de apego. Ou seja, se você está sofrendo um momento de terror, para onde você quer correr? Você quer correr para os seus familiares. Então, o momento de terror traz apego também para o traumatizado, para aquele que está em estágio de guerra, de estupro. Então, o estado de terror traz apego. Aqueles que estão em guerra querem os seus familiares. Aqueles que estão em estágio de guerra querem a si mesmo. Então, é trabalhar também essas questões também, que ficam desintegradas também. Então, fizemos aqui um apanhado, fizemos uma distinção de soldados israelenses de soldados de Hamas, fizemos aqui a distinção de estado consciente e inconsciente, corpo traumatizado, corpo saudável, fizemos aqui a distinção também do reconhecimento também corporal, o reconhecimento de mente, que devem ter uma conexão entre ambos, fizemos aqui também a colocação de que o desligamento da mente para não sofrer também, de forma inconsciente fazemos isso. Falamos aqui também que o inconsciente, viver de forma inconsciente nos permite atacar a pessoa sem que sentimos, sem que dessemos conta, né? Porque isso vai fazendo parte do inconsciente, nós acabamos rotulando um grupo, um certo grupo, e isso facilita com que nós exterminamos esse grupo, e assim é o grupo do Hamas e não de Israel, que vive mais de forma consciente em olhar, em ver o outro, em levar em consideração o outro, em estar em estado de empatia, de uma forma mais funcional, de uma forma mais natural e uma forma mais saudável de se ver o outro. Enquanto que o grupo do Hamas, eu disse que vivia de uma forma inconsciente, de uma forma mais intolerante, de uma forma a acreditar que aquilo que foi implantado no seu inconsciente, aquilo que foi tomado como verdade, sem que reconheça, sem que veja o outro, sem que faça o reconhecimento consciente, ele é regido pelo inconsciente. E isso permite com que ele crie estigma, com que ele facilite a ele o extermínio de outras pessoas, conhecido dentro dele como outras raças, como pessoas diferentes. Então, todo trabalho a se perceber, todo trabalho a ser feito.
Então essa guerra concluindo é uma guerra bíblica, é uma guerra territorial, é uma guerra política e também uma guerra social e humanitária, tá bom? Então fica aí com o meu adendo de 58 minutos, indo para 1 hora, e deixa aqui os seus comentários se você gostou, compartilhe, tá certo? E pode deixar aí também os assuntos que vocês queiram que a gente discorra aqui, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau!